Olá, meu nome é Giovanni Mício, eu sou médico psiquiatra e fundador da Mentalme, uma startup para o tratamento médico da ansiedade e da depressão. Se você está assistindo esse vídeo, você provavelmente fez um agendamento com algum profissional dentro do nosso sistema de atendimento. Esse vídeo ele foi feito para esclarecer alguns conceitos fundamentais sobre saúde emocional e te dar o entendimento para tirar o melhor proveito, para fazer o melhor aproveitamento do primeiro atendimento e com isso ter um resultado melhor no tratamento da ansiedade e da depressão. Antes da gente continuar, eu quero pedir um favor para você. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você receber notificações sempre que a gente colocar um vídeo novo sobre saúde emocional aqui no canal. Muito bem. A primeira coisa que a gente precisa fazer quando suspeita de algum problema de saúde emocional é exatamente separar. O que é? Será que nós estamos diante? Será que a gente está passando por um sofrimento emocional normal? Ou será que a gente está passando por um problema de saúde emocional? São duas coisas diferentes e a gente precisa separar se é uma coisa ou se é outra coisa. Por exemplo, precisamos separar e entender se o que está acontecendo é tristeza ou se o que está acontecendo é depressão. Se é uma preocupação ou um transtorno de ansiedade, uma irritação ou um transtorno de humor. Essas coisas são coisas diferentes e elas têm uma abordagem diferente, um enfrentamento diferente. Então, o sofrimento emocional normal, ele é saudável. Ele é importante para que a gente evolua como indivíduo e como espécie. Veja, se a gente toma uma decisão errada, se a gente comete algum erro, isso vai deixar a gente triste e é importante, porque na próxima vez que a gente se deparar com a mesma situação, nós vamos tentar encontrar uma solução diferente, porque a gente vai lembrar que sofreu com aquilo emocionalmente, que a gente ficou triste. Então, isso ajuda a gente a crescer, a se desenvolver. E o sofrimento emocional normal, ele preserva o nosso funcionamento biológico. Justamente por isso, a gente consegue lidar com a vida, a gente consegue lidar com a causa daquele sofrimento quando há alguma causa externa, alguma causa ambiental. Diferente da doença emocional, em que o cérebro ele fica inflamado. Então, há um mecanismo fisiopatológico envolvido nisso. Algumas vias neurológicas, elas têm um processo inflamatório, o que faz com que o funcionamento neurobiológico, o funcionamento do sistema nervoso fique alterado. E isso incapacita a gente para resolver as coisas normalmente, como a gente conseguiria resolver se não tivesse doente desse jeito. Então, essa é a diferença principal entre um sofrimento emocional normal e uma doença emocional. Agora você deve estar então se perguntando e já deve ter entendido um pouco, né? Como é que a gente faz então exatamente para separar o que é um sofrimento emocional normal e o que é uma doença emocional? A resposta está, portanto, no seu funcionamento biológico, no seu organismo, no funcionamento do seu corpo. Veja, para a gente separar um cérebro normal de um cérebro que está adoecido, a gente precisa investigar o funcionamento dele. Então, como exemplo, veja, uma pessoa que está triste. Ela vai contar a seguinte história. Ela vai dizer que tem várias coisas acontecendo na vida dela, que existem vários motivos na vida dela, que tem várias coisas acontecendo, mas que uma coisa deixou ela triste. E que a tristeza dela é compatível com esse motivo, é adequada a esse motivo e que, tirando essa tristeza que ela sente, o funcionamento dela está normal. Ela vai dizer que dorme bem, que come bem, que se diverte, que consegue se concentrar, que tem alegria, disposição, energia, motivação,
mas que quando ela lembra desse motivo especificamente, ela se sente triste. Isso é tristeza. Diferente de uma pessoa que conta uma história diferente, que ela diz que está triste por vários motivos, que tem muitas coisas deixando ela triste, ou que tem um motivo, mas que a tristeza é muito maior do que deveria, ou está há muito mais tempo do que deveria, ou pelo menos as outras pessoas acham isso. E, principalmente, essa pessoa descreve que, além dessa tristeza, dessa emoção inadequada, e que muitas vezes não tem motivo, ela percebe que o funcionamento dela, que algumas funções do organismo dela estão alteradas. Então, ela percebe que tem uma alteração na modulação emocional, que as coisas boas acontecem e ela já não consegue mais sentir prazer, sentir alegria como ela sentia antes. Ou o contrário, ela se emociona com muita facilidade. Então, além dessa emoção inadequada que o cérebro está produzindo, ela percebe que essa função neurológica de modulação emocional está alterada também. Ao mesmo tempo, ela percebe que o apetite também está alterado. Ela já não tem mais tanta vontade de comer, ou o contrário, ela está compulsiva para comer. Que o sono também está alterado, que ela tem dificuldade para pegar no sono, que ela dorme muito mal, ou o contrário, que dorme excessivamente, que dorme demais, que a energia está alterada, ela se sente cansada, ou o contrário, que se sente elétrica, ligada no 220, que a velocidade dos pensamentos e a flexibilidade dos pensamentos também está alterada, que a maneira como ela se movimenta, que o controle dos impulsos está alterado também, que o sistema nervoso autônomo também está alterado, então ela está tendo taquicardia, está tendo tremor, tontura, o intestino fica solto ou preso, ou tem dor de estômago. Veja, todas essas coisas são funções reguladas pelo cérebro, são funções que o cérebro deve exercer. Se existe um conjunto de funções junto com uma emoção inadequada, um conjunto de funções que o cérebro deveria exercer e que ele não está exercendo, o entendimento é de que o cérebro não está funcionando direito. Portanto, ele está adoecido e isso é um problema de saúde emocional. Até aqui você entendeu como é que a gente faz para separar uma reação emocional normal de um problema de saúde emocional. Uma reação de tristeza, de um quadro de depressão. Agora, se a gente identifica um conjunto de sintomas, uma alteração de funcionamento, um conjunto de alterações de funcionamento, se a gente identifica um problema de saúde, nós precisamos dar o próximo passo, que é estabelecer um diagnóstico. Se a gente identifica um problema, precisamos saber qual problema é esse. Isso é depressão? Isso é transtorno de ansiedade? Isso é oscilação de humor? Se é depressão, que tipo de depressão é? Se é um transtorno de ansiedade, que tipo de transtorno de ansiedade é? Porque existem tipos diferentes de depressão e cada um responde a um tratamento de uma maneira diferente e cada um evolui ao longo do tempo de uma maneira diferente. Agora, essa é a parte mais difícil desse primeiro momento. Porque não existe exame para ajudar nessa investigação, nessa categorização. Saber se é um problema de saúde ou não, aparentemente é até fácil. Agora, saber qual é o problema é o que faz toda a diferença para um tratamento eficiente ou não. É o ponto inicial, é o ponto de partida de qualquer tratamento bem-sucedido. E como a gente não tem exames, a gente precisa fazer isso de uma outra maneira. Ainda bem, a gente faz isso com algo muito abundante: informação. A gente precisa entender o arranjo dessas alterações de funcionamento. Nós precisamos entender se a modulação emocional, como é que está? Está aumentada ou está diminuída? O apetite está aumentado ou está diminuído? O sono está aumentado ou está diminuído? A energia está alterada? Se está alterada, está aumentada ou diminuída? E assim com todas essas alterações de funcionamento, e não só essas que eu citei aqui, mas uma infinidade de outras coisas, outras funções neurológicas que podem estar alteradas. E a gente precisa não só entender esse arranjo, como é que isso está arranjado agora, nesse momento, mas principalmente entender como é que isso evoluiu ao longo do tempo. Como é que isso está agora? Mas como é que isso estava 2 meses atrás?
E 2 anos atrás? E como é que isso era lá na sua infância? É entendendo a evolução dessas funções do comportamento, dessas funções emocionais, dessas funções do sistema nervoso, do cérebro, que nós conseguimos levantar algumas hipóteses de diagnóstico. Para fazer isso, a gente precisa organizar essas informações e esse é o grande trabalho. Isso toma muito tempo de uma consulta, isso toma muito tempo de um atendimento e muitas vezes isso não é feito, justamente porque toma muito tempo. Na Mentalme, nós utilizamos alguns questionários que otimizam essa investigação, que organizam essa investigação. São questionários utilizados em ambiente de pesquisa científica. São questionários que são utilizados nas pesquisas para se estabelecer o diagnóstico antes de se testar uma medicação, antes de se testar um procedimento, antes de fazer uma investigação de algum medicamento, de alguma coisa desse tipo. São exatamente esses questionários que na Mentalme nós adaptamos para um uso rotineiro, que são utilizados para se testar as medicações e os tratamentos que hoje a gente usa no mundo todo. Além do diagnóstico, nós precisamos de uma outra coisa para determinar o tratamento, o melhor tratamento. É tentar entender a gravidade do quadro. Porque por mais que haja um quadro clínico diagnosticado, se ele for um quadro leve, muitas vezes o tratamento biológico não é necessário. Se for um quadro leve, muitas vezes mudanças de hábitos, de rotina ou uma psicoterapia pode ser o suficiente para a gente conseguir resolver aquele problema. E existem pontos de corte muito definidos para isso. Existem pontuações muito claras para a gente definir se um tratamento vai ser de um jeito ou de outro. E para isso a gente precisa então dar uma nota. E a gente faz isso dando uma nota para cada um destes sintomas. E aí a gente consegue então ter uma nota geral para o quadro e aí a gente consegue ter um ponto de partida realmente para a gente poder acompanhar a evolução do tratamento ao longo do tempo. Na Mentalme a gente utiliza também algumas ferramentas de acompanhamento que são naturais do ambiente de pesquisa científica e que nós adaptamos isso para um uso rotineiro também, para aumentar a precisão e eficiência dos tratamentos. Utilizando então parâmetros objetivos e claros para diagnóstico e para avaliação de acompanhamento, nós conseguimos ter duas coisas muito importantes: um plano de tratamento e um prognóstico. Um plano de tratamento, porque o tratamento não é definido pelo médico para cada paciente individualmente ali na hora da consulta. Um plano de tratamento, ele segue um protocolo, uma diretriz internacional, mas que parte de um diagnóstico. O ponto de partida é estabelecer um diagnóstico. Se a gente entende, se a gente consegue diagnosticar que é depressão de um determinado tipo, nós temos um passo 1, um passo 2, um passo 3 do tratamento. Se a gente identifica que é um outro tipo de depressão, é outro passo 1, outro passo 2 e outro passo 3. Nós temos tratamentos para cada um dos tipos de depressão que respondem de maneira diferente, que a gente classifica como tratamentos de primeira, segunda ou terceira linha. Isso com base no grau de evidência científica, de comprovação científica de que aquele tratamento funciona para aquele tipo de depressão ou para aquele tipo de ansiedade. Então, esse planejamento de tratamento deve seguir uma diretriz internacional, mas parte de um diagnóstico muito bem definido. E ao longo do tratamento, talvez seja necessário mudar o tratamento, talvez seja necessário acrescentar outra medicação. E isso também é feito se a gente tiver números para quantificar essa evolução do tratamento, da melhora ao longo do tratamento. Uma outra coisa que nós conseguimos com o diagnóstico e com essas avaliações objetivas é uma ideia melhor do prognóstico. Será que esse tratamento vai curar esse problema ou será que ele só vai controlar? Quanto tempo a gente vai precisar manter o tratamento? Será que vai ter que tomar remédio para o resto da vida? Ou será que você vai tomar remédio 6 meses? O que esperar do tratamento?
Isso, aliás, é assunto para um próximo vídeo que você deve receber em sequência a esse. O que esperar do tratamento? O que o tratamento pode fazer por você e o que você pode fazer para você melhorar e para ajudar no seu tratamento. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe ele, que você envie para pessoas que você acha que possam se beneficiar desse tipo de conteúdo, desse tipo de informação. Veja, muitas vezes, saber a diferença entre um sofrimento emocional normal e um problema de saúde é o passo que falta, é a pecinha que falta para a pessoa se encorajar a procurar tratamento ou aceitar um tratamento. Saber que aquilo que ela está sentindo não é normal e que aquilo pode ter uma melhora, muitas vezes é o que falta para a pessoa aceitar um tratamento. E aí então melhorar, recuperar a sua funcionalidade, recuperar a sua capacidade para transformar o seu meio, a sua sociedade, o seu país, transformar o mundo num lugar melhor. Muito obrigado. E a gente se vê no próximo vídeo.